Vocês sabem que dia que vão acabar as aulas? Que dia vão acabar as aulas? Eu vou te ser bem sincero, Isabela. Não sei te falar. Eu sei que para nós professores a aula acaba no dia 23 de dezembro. Então, dia 23 de dezembro nós estamos em aula, certo, Verilda? Nós estamos à Certo. disposição da escola. Mas as aulas mesmo, as nossas aulas, eu não sei falar, porque tem essa atividade agora, 9, depois vai ter atividade 10, aí vai ter recuperação, né? Tem uma série de coisas ainda, tá? Semanas de estudos intensivos, nós temos muitos alunos que não entregaram as atividades anteriores, que estão com falta, que estão com notas muito baixas, ou sem notas, a gente precisa recuperar esses alunos também, Professora né? Verilda. Tem Então, quantas sequências? Oi? De 1 a 9, né? Que a gente fez. As sequências. De 1 a É, 9. a sequência agora é a 9, tá? Vocês estão fazendo a sequência 9. Sim, as pessoas que não fizeram a sequência 1, as antigas, então vão perder nota. Elas têm que fazer, pá. Tem Elas que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Para poder ser aprovado, tem que fazer. Tem que fazer. Então, Peraí, vamos lá. professora. Semana passada, Professora nós Verilda. estávamos falando sobre feudalismo, né? A gente vai dar continuidade hoje. Esse feudalismo que ocorreu na Idade Média, né? Média por quê? Porque, segundo os historiadores, é um período que fica entre dois períodos, né? Entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, então, né, está entre esses dois períodos, porque por isso que é chamada de Idade Média. E nós temos conhecimento, né, nossa vivência, nossa experiência dessa Idade Média. São os filmes que a gente vê hoje de capa e espada, né, desses cavaleiros, né, de reis, rainhas, príncipes, princesas. Esse período da história nos chegou através dessas imagens. Era muito difícil viver na Idade Média, tem toda uma fantasia, né? Principalmente as meninas fantasiam, o mundo é meio fantasiado para elas, né? Esse negócio da princesa estar esperando o príncipe, né? Que vai chegar com o seu cavalo. Eu costumo dizer que é mais fácil chegar um ogro, mais fácil chegar o Shrek do que chegar o príncipe, né? Muito mais fácil. Que era na época que isso aconteceu, era uma vida muito difícil. Tem que entender que não existia saneamento básico. Se hoje já não existe, imagina naquela época, né? Eu vou passar para vocês semana que vem um vídeo para vocês verem como é que era a vida real nessa Idade Média. Como é que as pessoas iam no banheiro, se as pessoas tomavam banho ou não, o que é que as pessoas comiam, né? Então, como é que era a vida dele, como era o cotidiano dessas pessoas. E não era fácil, não era fácil. Hoje, a gente sabe também que foi através do feudalismo que se formou todos os países que hoje estão na Europa. Eu vou passar um vídeo para vocês, de uns 10, 12 minutos, falando como é que foi essa formação, né? Como é que... Estamos em aula de história. Como é que foi essa formação desses países, de alguns desses países? Quem foram essas pessoas que formaram esses países? O que é que elas enfrentaram na época? Aí depois a gente volta a discutir, tá bom? Então vamos lá, vou tirar a minha imagem, vou tirar o som também. Eu pediria para desligar o microfone, por favor, gente, para não fazer ruído, senão o pessoal não consegue escutar bem, tá?
Professora, Oi, Ronaldo. eu vou ter que sair. Tudo bem, obrigada. Da Vou ter que ir no Renascença médico. tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado Então, de tchau. Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra. Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo, religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu. E por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os cavaleiros feudais. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Para isso, cada rei precisava de muitos cavaleiros voluntários para o serviço militar. Em troca, se o cavaleiro fosse realmente corajoso e nobre, o rei concedia-lhe terras onde poderiam construir seus próprios castelos. Assim, o cavaleiro era promovido a duque, que era o comandante da legião. A promoção seguinte seria o título de conde.
que significava dono de um condado. Assim, os cavaleiros foram adquirindo títulos e terras que deviam proteger em honra ao rei, quem deviam lealdade até a morte. Estes bravos guerreiros que conquistaram terras e foram promovidos com títulos ficaram conhecidos como os nobres da espada. Graças a este antigo costume dos francos, os filhos dos nobres também herdavam os mesmos direitos e, assim como seus pais, tinham um pedaço de terra para proteger. Essas terras que rodeavam o castelo eram conhecidas como feudos. Os feudos não eram constituídos apenas por terras e castelos, mas também por todas as aldeias de camponeses que se estendiam ao redor das muralhas do castelo. Os camponeses trabalhavam nos campos de sol a sol, no cultivo de alimentos e no preparo da terra. Os camponeses e suas aldeias eram protegidos pelo nobre ou senhor do castelo. Em troca, tinham de fazer o que o senhor mandasse, pagar impostos, dar comida a ele e às tropas. Então, se dessem o azar de ter um senhor cruel e injusto... Quero mais comida e dinheiro! Trabalhem mais! Não tinha jeito. Os camponeses iriam sofrer. Mesmo assim, poucas pessoas se atreviam a sair de suas aldeias, porque fora das fronteiras dos feudos só havia florestas e pântanos, onde os camponeses desprotegidos poderiam ser alvo de ladrões e onde as pessoas acreditavam que demônios e espíritos do mal viviam à espera de viajantes desavisados. Os camponeses da Europa não sabiam ler nem escrever e raramente recebiam notícias vindas de fora de suas aldeias. Essa falta de conhecimento sobre o mundo que os rodeava criava muitos medos, e esses temores foram refletidos nos contos surpreendentes sobre monstros, magos, bruxas e dragões. O sistema feudal. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. Pepino era um duque franco que tinha terras em Soissons, a uns 100 quilômetros de Paris. Chamavam-lhe o Breve, porque, bem, vamos dizer, porque ele não era muito alto. Pepino o Breve não estava muito feliz com a quantidade de terras que possuía. Apesar de sua baixa estatura, Pepino sentia-se grande o suficiente para se tornar o rei dos francos. Ele tinha um plano. Pepino notou que o Papa, em Roma, era o chefe da igreja e tinha muita influência sobre todos os cristãos no reino. Então, Pepino enviou tropas para a Itália para defendê-la dos invasores e agressores. Isso lhe permitiu criar os Estados Pontifícios. Ou seja, era como se a igreja tivesse seu próprio reino. Em agradecimento, o Papa Zacarias deu-lhe todo o seu apoio. E no ano 754, Pepino foi coroado o novo rei dos francos. Pepino o Breve tinha realizado muitos feitos. Apesar de ter sido um grande homem na história, seu filho estava destinado a ser ainda maior. Claro, ele era alto. A fama não demorou a chegar para o filho de Pepino, chamado Carlos Magno. Ele continuou o sucesso de seu pai
enviando mais exércitos a Roma e expandindo os territórios governados pelo Papa. Em retribuição, o Papa o nomeou Romanorum Ecclesia Protector. o que significa algo como protetor da Igreja de Roma. Com esse título, Carlos Magno conquistou terras ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Seu objetivo era controlar todo o continente europeu, convertendo todos os habitantes ao cristianismo. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. As primeiras universidades. Por volta do ano 800, Carlos Magno tornou-se finalmente o rei de todas as terras da Europa e ficou muito popular. O reino criado por Carlos Magno era muito extenso e ficou conhecido como Império Carolíngio. Apesar de ser um governante inteligente e poderoso, Carlos Magno nunca tinha ido à escola. Ele passou sua infância aprendendo a lutar e a conquistar territórios. Na verdade, naquele tempo era tudo que qualquer nobre fazia. As ideias complexas ligadas à matemática, filosofia ou ciência eram consideradas uma enorme perda de tempo. Mas Carlos Magno queria saber mais sobre o mundo. Ele tinha sede de conhecimento, algo que não era muito comum naquele tempo. Ele teve a brilhante ideia de reunir sábios e poetas do mundo inteiro em sua corte, convidando-os a discutir questões como a importância de Deus para as origens do mundo e das estrelas. Ele até aprendeu latim, a língua dos antigos romanos, e ordenou que fosse ensinado em muitas igrejas e mosteiros em seu império. No entanto, escrever era muito difícil para Carlos Magno, talvez por causa de sua mão muito machucada pela espada de ferro pesada que havia segurado durante grande parte de sua vida. Por isso, esse trabalho foi deixado para os monges que documentaram todo o conhecimento universal como era ensinado nos mosteiros. Essa foi a origem das universidades, tal como as conhecemos hoje. 2 séculos depois de Carlos Magno, muitas universidades surgiram a partir desses mosteiros. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, que foi fundada no ano 1088 e é a universidade mais antiga da Europa. Ou a Universidade de Oxford, onde o ensino começou logo depois, em 1096. Catedrais. A aliança entre Carlos Magno e o Papa era algo muito sério. O rei ordenou a construção de muitas igrejas e mosteiros em todo o seu império. No início, as igrejas românicas foram construídas com grandes tetos escuros em forma de abóbadas. A atmosfera de silêncio ajudava a acentuar a experiência religiosa. Mas essas igrejas foram construídas assim porque os arquitetos naquela época ainda não dominavam técnicas sofisticadas de construção. O principal objetivo era garantir que as estruturas não desmoronassem. Alguns séculos mais tarde, por volta do ano 1100, um novo estilo de catedrais começou a se desenvolver na Europa. Construções muito maiores foram erguidas. As janelas gigantes, decoradas com vitrais coloridos que exibiam belas e complexas imagens, deram a essas novas igrejas um ar de grandeza. Essas construções são conhecidas como as grandes catedrais góticas. Erguer essas catedrais só foi possível pela técnica de arcos que dividiam o peso da construção entre várias colunas. Isso permitiu que a enorme abóbada luminosa fosse sustentada por colunas muito finas, criando grandes alturas, o que dava aos visitantes uma sensação de espanto e admiração. A mudança do estilo românico para o gótico mostra como as pessoas da época estavam começando a pensar de forma diferente. Enquanto o românico estava arraigado ao chão, o gótico subiu aos céus, com suas altíssimas torres que chegavam bem perto de Deus. A coroação de Carlos Magno. No dia de Natal, no ano 800, Carlos Magno estava rezando na Basílica de São Pedro, em Roma. O Papa Leão III aproximou-se dele e, enquanto todo o seu povo se ajoelhou, sagrou Carlos Magno, imperador do Império Romano Germânico.
o grande reino de Carlos Magno foi transformado em um império. Ele queria reviver o esplendor do antigo Império Romano do Ocidente. O engraçado é que Carlos Magno e seu povo não eram os romanos, nem italianos, mas os germânicos. Os povos que há muito tempo atacaram e destruíram Roma. Pois é, mas a roda da história havia girado. Agora era um povo germânico que havia dominado grande parte da Europa e que queria unificar todos os povos em um único império. Líderes de todo o mundo prestaram homenagens a Carlos Magno. Por exemplo, o príncipe oriental muçulmano Harun al-Rashid, como se não bastasse enviar tesouros preciosos a Carlos Magno, mostrou seu respeito presenteando-o com um elefante. Um elefante? Cara, que presente maneiro! O Império de Carlos Magno tornou-se famoso graças à sua inteligência, sua força de vontade e seu espírito de liderança. Mas, infelizmente, como todas as conquistas foram realizadas apenas por ele, depois de sua morte, o grande império logo desapareceu. 14 anos após sua coroação, no ano 814, o império foi dividido entre seus 3 netos, que logo fundaram 3 reinos, o da Alemanha, o da França e o da Itália. As escolas criadas por Carlos Magno entraram em decadência e a arte da leitura e da escrita permaneceu restrita a alguns mosteiros. O Império Carolíngio, a grande obra de Carlos Magno, não durou muito tempo. E nos séculos seguintes, a Europa mergulhou em constantes guerras e invasões que impossibilitaram qualquer esforço de unidade e de crescimento comum. O sonho de Carlos Magno, com uma Europa unida, com objetivos e aspirações comuns, continua a ser um dos desejos dos países que compõem a Europa de hoje, 1200 anos depois. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir a história das universidades. Escolas e universidades, ou seja, centros de conhecimento, existiam em quase todas as grandes civilizações. Escolas da China, por exemplo, têm mais de 2.500 anos. E em 331 a.C., Alexandre o Grande criou a Grande Biblioteca de Alexandria. Mas quando estas civilizações entraram em declínio, o mesmo aconteceu com suas escolas. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, no ano 476, e depois com o governo de Carlos Magno, no ano 800, o conhecimento voltou a ser privilégio de alguns monges e sacerdotes que protegeram seus preciosos livros no interior dos mosteiros. Então, no ano de 1088, a Universidade de Bolonha foi fundada. A partir desse momento, as universidades começaram a florescer em toda a Europa. A Universidade de Oxford, em 1096, a Universidade de Paris, fundada em 1150, e assim por diante. Os centros de conhecimento perduraram através dos séculos. Por isso, podemos encontrar estudantes modernos estudando lá até hoje. Então, pessoal, deu para entender como é que foi essa formação, como é que começa essa formação? Sim. O que eu quero mostrar para vocês, que eu quero só aprofundar nesse final de aula, sobre a sociedade da época, né? Sobre esses camponeses que sustentavam esses nobres. Eu vou abrir aqui um... Sobre esses camponeses, né, que, em troca da proteção, eram os servos desses nobres. Então, nós tínhamos uma sociedade né, que não se movia, era uma sociedade que chamava de estamental, ou seja, a sua posição social
é definida pelo seu nascimento. Então, se você nascesse filho de nobres, né, você seria um nobre, ou o filho mais novo, normalmente, ia ser um padre, ia para a igreja. O filho mais velho seria o que ficaria com as terras depois, ou seriam, e os irmãos é o que prestariam, né, seriam os nobres desse irmão mais velho, e os servos, que são os camponeses, é que prestariam serviço para todo esse pessoal. Então, cabia aos servos pagar os impostos. E é sobre esses impostos que eu vou falar para vocês. Quais são? Esses impostos, eles tinham alguns nomes. Então, por exemplo, tinha um imposto chamado corveia. O que é uma corveia? É um trabalho gratuito dos servos na agricultura, na construção de pontes, de fortificações, fazer castelo, ou seja, dos 7 dias da semana, 5 dias, 4 ou 5 dias, eu ia trabalhar para o senhor da terra. Essa era a forma de eu pagar esse imposto chamado corveia. Tinha também um imposto chamado de banalidades. O que era esse imposto? Para eu poder trabalhar, tudo era do senhor da terra, era do senhor feudal. Então, o moinho era dele, o forno onde cozinhava-se os pães era dele, o celeiro era dele. Ou seja, eu vou lá cozinhar 5 pães, por exemplo, 2 pães vão ficar como pagamento de imposto pelo senhor da terra. Um outro, né, que é a talha, é uma porcentagem daquilo que eu vou produzir até na minha terra. 50, metade da produção do que eu produzi na minha terra, vai ser também do dono da terra. Porque a gente viu na aula passada que um feudo está dividido, né, entre o manso senhorial, onde só tem as terras de produção, né, do senhor da terra, ou seja, eu como servo, como camponês, eu vou trabalhar lá, mas não posso tirar nada de lá. Eu vou ter a parte que pertence ao mosteiro da igreja, e vou ter uma parte chamada de manso servil, que é onde eu como servo, vou poder plantar, mas tudo que eu plantar lá, eu tenho que pagar para o dono da terra. Isso quase com metade da minha produção. Ou seja, isso que eu falei para vocês, viver nessas condições eram muito ruins. Tinha um outro imposto, que é uma tal de mão morta. Caso o chefe da família morresse, para que os filhos e a mulher continuassem utilizando as terras, senão eles seriam expulsos, teria que pagar também mais uma taxa para o senhor da terra. Por isso que é chamado de mão morta. Ou seja, a quantidade, né, de obrigações que os servos, e só os servos que tinham essas obrigações para com os donos da terra, eram muito grandes, né? Só esse pessoal é que tinha essas obrigações. Por isso que a coisa era tudo na forma de impostos. O que é um imposto? É uma coisa que está sendo imposta, onde você é obrigado a pagar. A coisa é imposta a você. Você é obrigado a pagar. Tudo isso em troca de proteção. Então, as pessoas pagavam isso, viviam naquela terra, em troca de proteção, que se tivesse. Então, como você
tem o próprio filme que eu passei para vocês. Depois de Carlos Magno, os reinos, você vai sempre ter muita guerra entre os reinos. Então, para proteção das pessoas, eu vou ter que cobrar por isso daí. Então, isso acontecia muito, era uma característica dessa sociedade, né? Era uma sociedade bem dividida, então cada um sabia onde estava. Então, quando a gente vê filmes hoje da princesa que se apaixonou pelo camponês, isso não existe. Naquela época não existia, tá, gente? Porque você não tinha essa movimentação. Jamais um príncipe ou uma princesa ia se apaixonar por um camponês. Ele não tem nada para dar. Então, os casamentos são todos arranjados, né, entre os nobres. E dentro também da mesma família, para evitar de outras pessoas terem acesso às terras daquela família. Então, isso são as características, algumas das características da sociedade feudal. Nas próximas aulas, eu estarei falando de outras características também. A gente vai falar sobre a Igreja Católica, né, sobre o poder da Igreja Católica, que começa nessa época, a Igreja Católica que é dona de uma boa parte das terras da Europa, por isso que foi um Estado muito rico. A Igreja Católica, de todos os estados que caíram, que foram derrubados, a Igreja Católica é o único que nunca caiu, ou seja, o poder da Igreja Católica é muito grande. A intervenção, né, da Igreja Católica é muito grande. Essa expansão do catolicismo feito pela Igreja Católica, apoiada por esses nobres, e que chegou até hoje para a gente, né, nas diversas religiões que a gente conhece. A gente não pode esquecer que as religiões evangélicas, todas elas vieram da Igreja Católica, né, foi uma ruptura que teve, que vocês vão estudar o ano que vem, quem está no 6º ano vai estudar essa ruptura o ano que vem, né, que é a reforma, que a gente chama de reforma protestante, que é onde surgiram essas religiões evangélicas que a gente tem hoje. Mas sempre teve esse domínio da igreja sobre toda a população. Por isso, ó, quem é católico, nem precisa ser católico, mas quem já entrou numa igreja, vocês já repararam que na igreja eu tenho nas paredes ou nos vitrais toda a vida de Jesus Cristo contada na igreja? Vocês já repararam isso daí? Já. Sim, pessoal. Sim, professor. Por que existe isso? Isso existe porque as pessoas eram analfabetas e uma maneira de eu ensinar o catolicismo, ou seja, a vida de Jesus Cristo para as pessoas, foi através desses vitrais, é através dessas esculturas que eu tenho nas igrejas, né? Então, pode reparar, em todas as igrejas católicas, sem exceção, eu tenho vitral para entrar luz, né? Que energia elétrica é uma coisa do século XX, né? Imagine que as igrejas antigamente não tinham luz. Então, por isso que muitas delas têm esses vitrais, né? O vitral serve para entrar a luz. E, já que eu tenho vitral, eu aproveito para falar dos santos, da vida de Jesus Cristo, etc. É assim que eu vou ensinar, é assim que as pessoas foram ensinadas. Por isso que passa né, por uma educação oral de pai para filho. Eu vou vendo e vou mostrando, olha, aqui Jesus Cristo sofreu isso, aqui foi crucificado, aqui ressuscitou, aqui fez isso, etc. É a partir desse momento que a Igreja Católica começa com toda a força que ela tem hoje. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais a fundo na próxima aula, ou nas próximas aulas, sobre o feudalismo, que a gente vai ver que a Igreja Católica também teve atitudes durante esse período que seriam bem condenáveis por Jesus Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo pregava.
Por isso que as pessoas, quando vocês veem filmes dessa época, as mulheres eram queimadas na fogueira, né, como bruxas, isso também tem a ver com a Igreja Católica também. Certo, gente? Dúvidas, crianças? Nenhuma, professor. Não. Tudo bem aí, Cícero? Nenhuma, professor. Grazi? Nenhuma. Beleza, então. Fala, Verilda, não sei se você quer complementar alguma coisa, Verilda. À vontade. Eu acho interessante, né, essa matéria do feudalismo, castelo, você ter destacado tanto. Quando eu estudava, como na minha sala, só eu fiz, né, faculdade de História, né, e dou aula de Geografia também. E eu me lembro que as professoras não explicavam isso direito, né? E eu sempre fui encantada, eu falo assim, nossa, quem tem a oportunidade de ir para a Europa, visitar, ver aqueles castelos, ver aquelas igrejas, deve ser maravilhoso, né? E para o aluno, eles, assim, você ensinando eles saber de onde começou tudo isso, né? Aquelas igrejas, né, as catedrais maravilhosas, e hoje, nessa aula, os alunos têm uma base, aonde começa, né? Quando eu estudava, eu não tive essa base, como começou, como... então, hoje, né, com a idade que eu tenho, que a gente, assim, aprendeu dessa maneira que você ensinou eles. Mas eu achei muito interessante, né, os castelos, a Europa, a arquitetura, como que começou, né? Eu achei bem interessante. No Brasil, gente, e aqui na América Latina, né, vocês repararam que não existem castelos, né, não existe essa edificação castelo. Por quê? Porque aqui não teve o feudalismo, né? Aqui, quando os europeus chegaram aqui, já era 1500. 1500 é a Idade Moderna, né? Já tinham passado por essa fase do feudalismo. E tanto é que no final do feudalismo, a gente vai ver isso mais para frente, quando começam as construções das vilas, das cidades, né? E que vão chegar até onde a gente conhece as cidades hoje. Mas no Brasil e na América, tanto na América do Norte como aqui na América Latina e na América do Sul, não existiu o feudalismo, tá, gente? Nunca se esqueça disso aí. Se vocês forem fazer uma prova, perguntarem para vocês falar sobre o feudalismo no Brasil, você fala, não falo porque isso não existiu no Brasil e nem na América. O Brasil foi descoberto depois desse período. Existia vida aqui normalmente, tá? Tinha indígenas, tinham pessoas morando aqui, né, habitando essas cidades, esses lugares, mas não existia ainda, o europeu não tinha vindo para cá. E como a gente viu, o feudalismo é uma coisa que acontece na Europa, é a formação da Europa, né, os países europeus, né, da onde eles vêm. Certo, pessoal? Vou parar de gravar aqui.